Ok, pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como manipular o tempo no Allegro, certo? Que é algo bem importante na maioria dos jogos, porque muitas coisas dependem do tempo, certo? Tipo, ah, animações, movimento, você tem relógios internos do jogo aí, você tem eventos que são causados a cada um certo período de tempo, sei lá. Então, é algo interessante de se aprender aí, né? Então, como é que se manipula tempo no Allegro? A gente vai utilizar os timers, ou seja, os temporizadores, que basicamente são variáveis que são incrementadas a cada um certo período de tempo que você determina, certo? Então, basicamente, o que você precisa fazer para criar um timer é, bom, primeiro de tudo, instalar o timer, certo? Então, na sua inicialização, você chama install timer. E agora você vai criar essa variável que eu falei aí. Ela precisa ser uma variável global e do tipo volatile, certo? Se você não lembra para que é isso, é para evitar que o compilador faça certos tipos de otimização, certo? Então vai ser tipo volatile int aqui no meu caso. E o nome dela não importa. Eu vou colocar aqui timer, certo? Beleza. E agora eu vou criar uma função que faz esse incremento dela. É uma função bem simples, a única coisa que vai fazer é incrementar esse timer aí. Então, incrementa timer. E aí ela não recebe nada com parâmetro, ela não pode receber nada com parâmetro. Pelo menos não do jeito que eu estou fazendo aqui. Se você quiser usar algum parâmetro, você usa a função install parameter, você pode ver na referência depois. Mas em geral não é necessário. Enfim, você simplesmente vai incrementar essa variável que você criou e pronto, só isso que a função faz. E aí no final da função você tem que chamar end of function, a macro, e aqui você coloca o nome da função, né, que é incrementa time. Pronto, só isso. Que agora, para instalar o meu time, certo? Para ele começar a rodar, primeiro de tudo, eu vou inicializar a variável, né? Então, vou dizer que meu tempo começa em 0, certo? E agora, eu vou trancar a variável, lock variable e lock function. Primeiro, para trancar a função, né? Então, incrementa timer. E agora, lock variable, você coloca o nome da variável, que é timer. Beleza. E agora para instalar o timer, você chama a função installInt x. InstallInt, a versão é x. E aí ela recebe dois parâmetros, certo? O primeiro é a função que você quer chamar, ou seja, eu vou querer que ele chame essa função aqui, incrementa timer. Então deixa eu colocar o nome dela aqui. E o segundo parâmetro é o tempo, o período de tempo que você quer que chame essa função, certo? Então você tem algumas opções aqui. Você tem sex to timer, que aí você determina aqui, por exemplo, quantos segundos você quer para que chame essa função, certo? Então se eu botar aqui, ele vai chamar a cada 12 segundos, certo? E por aí vai. Você tem msec to timer, que aí é um timer de milissegundos, certo? E você tem bps to timer, que se eu não me engano é quantas vezes por segundo você quer que chame esse timer, certo? É bom mais para fazer FPS, esse tipo de coisa. Enfim, para esse primeiro timer aí eu vou querer um timer de segundos, certo? Então, sex to timer, vou colocar 1 segundo. Ou seja, a cada 1 segundo ele vai chamar essa função e incrementar essa variável, certo? Então vamos testar para ver se está funcionando, né? Deixa eu desenhar ele aqui. Teste printf x fonte, a posição, sei lá, no centro, né? Beleza, desenhar no centro, recall.
menos 1, aqui, %d, timer. Ok, quando eu rodar esse programa. E aí você pode ver aqui no centro da minha tela que ele está desenhando o valor da minha variável. E você pode ver que ele está sendo alterado a cada período de 1 segundo, certo? Um período constante de 1 segundo. E aí você pode fazer isso aí para criar, por exemplo, um relógio. Você coloca aí, você faz uns cálculos bem simples para saber quantos minutos e horas se passaram, certo? Ou seja, vai ser segundos dividido por 60, por 160, esse tipo de coisa. E aí você pode fazer um relógio, alguma coisa desse tipo, certo? Mas o interessante mesmo é que você pode trigar certos eventos no tempo, certo? Então, deixa eu criar aqui um exemplo bem simples. Eu vou desenhar um círculo. Então, círculo fill no buffer, posição do centro por 2, bota aqui 400, sei lá. E o raio bota 20, 30. Ok, e a cor, eu criei aqui uma variável de cor, color, que daqui a pouco eu explico. Color. Beleza, então simplesmente eu estou desenhando um círculo aqui, certo? O que eu vou fazer agora é fazer com que a cor do círculo mude a cada um certo período do tempo que eu quiser. Então eu vou querer, sei lá, meio segundo, certo? Então, o que eu poderia fazer aqui é criar um outro timer, uma possibilidade, né? Criar outro timer aqui de meio segundo. No caso aqui eu não posso colocar meio segundo, eu teria que colocar 500 milissegundos, certo? Aqui, onde é aqui? Mas no caso eu criaria um timer de meio segundo e diria que quando o timer mudasse, né, eu iria alterar a cor do círculo, certo? Mas isso não é muito eficiente porque aí eu teria que ficar criando um novo timer para cada coisa que eu fosse precisar de um timer. E além de não ser muito eficiente, o Allegro ele não permite que você crie quantos timers você quiser. Ele dá um máximo de, se não me engano, 16 timers que você pode colocar. Isso aí incluindo os que já tem, que ele já usa naturalmente, né? Que é tipo timers para controlar o som, esse tipo de coisa. Então seria menos 16 ainda. Ok, então como é que eu faço? O ideal é você ter um timer só que sirva para tudo que você for precisar do timer, certo? Então, vou botar aqui a menor unidade de tempo que dá, que é milissegundos, então msec to timer, e vou dizer que meu timer agora vai variar a cada 1 milissegundo, certo? E agora, como é que eu vou fazer para mudar a cor da bola a cada determinado período de tempo? Eu posso simplesmente marcar um certo tempo arbitrário e esperar o contador incrementar o tempo que eu quiser. Ou seja, eu vou criar uma variável aqui para marcar um certo tempo. Então, um marcador, sei lá. E ela começa sendo o valor de milissegundos, não. O valor do meu timer, certo? Meu timer, no caso, está como 0, pode ter passado alguma coisa, certo? Sendo que o meu marcador vai permanecer com esse valor. Mas o timer não. O timer, como eu instalei, ele vai continuar sendo incrementado. E eu posso testar depois a diferença de tempo entre o timer, o tempo atual, e o tempo que eu marquei. E aí, se a diferença passar do tempo que eu quero, então faça lá a função que está designada, certo? Então, melhor fazer do que ficar explicando, certo? Então, tá. Timer menos marcador, ou seja, se o tempo atual menos o marcador, ou seja, a diferença dos tempos, for maior ou igual ao tempo que eu quiser, então no caso eu quero meio segundo, 500 milissegundos. Então o que eu vou fazer é mudar a cor da bola, certo? Então color recebe mccall rand % 256, né? Porque a cor vai até 255.
Então eu vou colocar aqui um rand para o R, G e o B, certo? Então ele vai receber aí uma cor aleatória. E agora eu tenho que zerar o marcador, né? Eu tenho que dizer que marcador reset timer. Pronto, aí agora ele vai esperar uma nova diferença aí de tempo. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, desculpa. Aqui eu coloquei no make call, né? Quero desenhar na cor especificada. Então beleza. E aí você pode ver que a bolinha está mudando de cor a cada meio segundo exatamente. E aí facilita eu mudar isso aqui. Basta eu colocar outro tempo aí qualquer. E aí ele já altera aí a velocidade com que está mudando a cor da bolinha. Enfim, aí você pode usar para diversas aplicações aí, você consegue imaginar. Enfim, é só isso por enquanto, galera. É bem útil. Por favor, usem isso. E